Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre em vossos corações. Hoje, 5 de março de 2021, sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Meus irmãos, quando nós tomamos conhecimento das histórias dos homens e mulheres da Bíblia, nós passamos a perceber que essas histórias se parecem com a nossa história de vida. E vamos então identificando aqueles personagens que são mais ou menos invejosos, vingativos, os que são mais prudentes, assim também aqueles que amam e também os que odeiam. E diante de todos esses fatos, nós percebemos uma coisa, percebemos que o amor ou a falta dele, assim como a ganância pelo dinheiro, são sempre a mola mestra, a tônica, para que até irmãos se entrem em disputas e que irmãos se traiam entre si. Tomando o exemplo dos irmãos de José, na primeira leitura de hoje, no livro do Gênesis, nós também podemos fazer uma avaliação da nossa postura diante do amor de Deus. Amor que se revela na nossa vida e na vida de cada pessoa de modo especial, com um zelo especial. Muitas vezes, meus irmãos, nós não sentimos amados por Deus, assim como os irmãos de José, porque não entendemos que Deus tem o seu modo de zelar por cada um de nós. Como Jacó tinha o seu modo de zelar de modo especial por José, ele também tinha pelos outros filhos. Nós precisamos firmemente, meus irmãos, nos apossar da certeza que somos filhos e filhas muito amados do Pai, cada um do jeitinho que o Pai quer, independente da situação de vida de cada um. Meus irmãos, a fé no amor misericordioso de Deus é a razão para nós possamos receber a herança que nos foi destinada por meio de Jesus, seu Filho amado, no sacrifício da cruz. E é por isso, então, que o nosso Salmo responsorial, o Salmo 104, nos traz esse lembrete de modo veemente. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Não nos esqueçamos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ouçamos o Evangelho agora, segundo a catequese de Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 43 e versículos 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus lhes disse:
Vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Meus irmãos, a parábola dos vinhateiros, que nós somos convidados a refletir nesse tempo quaresmal, é para nós uma parábola com uma mensagem bastante atual e é extremamente, então, necessária a sua compreensão e aplicação nos nossos tempos modernos. O proprietário da vinha confiou aos seus empregados a missão de zelar pela plantação, pelas parreiras de uvas. Mas eles cuidaram com tanto zelo, com tanto carinho, que se sentiram donos dela, queriam se apossar dela, a ponto de matarem outros empregados e até mesmo o filho do dono. Meus irmãos, o proprietário nós sabemos é Deus. Os empregados somos nós. A vinha é o mundo à nossa volta. O filho é Jesus. Portanto, meus irmãos, ouçamos. Quando queremos agir como donos da situação, como donos do pedaço, falta para nós o necessário diálogo. E aí nós nos isolamos. E a partir disso, não aceitamos a opinião de ninguém. E quem pensar de maneira diferente deve ser posto para fora, deve ser exterminado. A inveja, pecado capital, nos deixa assim, meus irmãos. Nesse tempo de mudança, que é a Quaresma, mudança a partir do nosso interior, façamos a cada dia uma autoavaliação para percebermos o que é preciso ser modificado em nós, para não sairmos matando ninguém com nossas palavras e muito menos ainda com nossas atitudes. Meus irmãos, a vinha é de todos, o mundo é nosso, porque é de Deus. Quando as intrigas e disputas começam a surgir entre nós regredimos e não avançamos em meio a nossas relações de amor e de fraternidade. E o outro que surge para acrescentar a nossa vida, nos ajudar, infelizmente, será sempre visto pela ótica da ameaça. E o mundo, meus irmãos, cada vez mais competitivo, com suas rivalidades, suas disputas, fará com que nós entendamos sempre que toda ameaça tem que ser eliminada, tem que ir para o paredão. Voltemos à primeira leitura e vejamos o que aconteceu com José. José, um homem cheio de dons, amado pelo seu pai Jacó, Israel, a ponto de despertar inveja e ciúme aos seus irmãos. Essa coleção de sentimentos ruins eram tantos que fizeram com que José fosse vendido como escravo. Meus irmãos, lembremos também que Jesus também foi vendido momentos antes de abraçar o seu flagelo e morte na cruz, vendido por 30 moedas. Aqui vale um conselho: não percamos a nossa paz interior por conta do sucesso e da dedicação dos outros. Deixemos de lado sentimentos de inveja e ambição pelas coisas dos outros. Pois são essas coisas que fazem com que o nosso mundo, meus irmãos, a nossa própria vida, comecem a padecer e sofrer em meio a tormentos do tempo presente. A Quaresma tem muito a nos ajudar perante esses desafios. A prática dos exercícios quaresmais, todas elas embasadas na necessidade do amor fraterno entre irmãos, são ferramentas que nos ajudam a caminhar nesse caminho rumo ao Calvário com Jesus, mas com certeza
na sua Páscoa libertadora. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.